Esse é o manuscrito. Olha que coisa linda, gente. Está aqui o manuscrito, está aqui a mesma inscrição do que eles catalogaram, está aqui, ó. Então a oração vai até aqui. E aqui encontra-se o nome do Eterno. Uma coisa é ler a Bíblia em português, uma tradução normal que existe por aí. Mas outra coisa é ler o texto na língua original, ou mesmo traduzir o texto. Acho que esse detalhe foi muito interessante e muito importante ao longo desse processo que eu estou dedicando a esse projeto interlinear do Antigo Testamento. Há muitas palavras de origem grega ou mesmo latina que estão nas Bíblias em português. Por exemplo, a expressão mar vermelho, por exemplo, não é hebraica, ela vem do grego, da Septuaginta. Por exemplo, a palavra no original hebraico é Yam-Suf, que seria mar do junco, por exemplo. Junco seria uma espécie de alga que nasce no Nilo, por exemplo. Mas a Septuaginta traduziu o Yam-Suf como Erutra Thalassa. E essa expressão em grego significa mar vermelho. Daí vai para Vulgata, que traduz como Mare Rubrum, mar vermelho. Aí vai para as Bíblias nas diversas línguas. Mas a gente vê que essa expressão, na verdade, não indica cor, mas indica uma alga, uma planta que nasce no rio Nilo. Nada substitui o texto original. Então, aqueles que podem, aqueles que têm capacidade de ter acesso ao texto original, vê ali a importância do texto e vê o que se tem ali. Salvador, como todos conhecem, nasceu na cidade de Bethlehem, mais conhecido como Belém de Yahudá, ou seja, Judá. E ali nasceu um menino, e esse menino tornou-se o salvador de todos aqueles que creem. Mas isso foi divulgado de maneira um tanto frívola, em parte, mas também trouxe alguns critérios onde as pessoas usaram disto ou isto para fazer comércio ou tributar honra para o próprio homem. E a comunidade Os Filhos do Novo Concerto está fazendo de um tudo para divulgar o verdadeiro nome. E a pergunta é, qual o verdadeiro nome? O menino que nasce na cidade de Bethlehem, em Belém, na cidade de Belém de Judá, num país chamado hoje Israel, que naqueles dias chamava Euxoru, recebeu um nome vindo de um mensageiro do céu e colocou o nome daquele menino, pediu para que o que estava no lugar de pai daquele menino colocasse o nome dele, um nome hebraico, que não podia ser diferente. E o nome hebraico que aquele menino passou a ter foi Yahoshua. O que representa Yahoshua? Yahoshua é aquilo que o Criador manifestou para os moradores da terra, porque é do conhecimento de todas as religiões uma palavra litúrgica que aleluia, e muitos não sabem nem o que representa isto. Alelo vem do verbo hebraico louvai. Louvai a quem? Por isso que a palavra completa é aleluia, ou seja, louvai a Iá. E o menino que nasceu, como foi profetizado em Ishaiá capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho nos deu, seu nome será maravilhoso e a forte Pai da eternidade, príncipe da paz. E este menino nasceu e daquele momento passou a ser divulgado o nome verdadeiro daquele menino, Yahoshua. Isso foi tolhido a partir do século IV e ficou um longo tempo sem as pessoas conhecerem esse verdadeiro nome. E a comunidade Os Filhos do Novo Concerto hoje faz essa divulgação, de preferência em todo o mundo. E usando essa sua emissora, nós estamos aproveitando para fazer e divulgar o nome de Yahoshua Mashiach, o nome daquele que nasceu de Míria, foi pendurado no madeiro e é o Salvador de todos aqueles. Agora, olha que interessante o Salmo 68:4. O que o salmista diz lá? Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor. Isso é o que está no português, tá? É que vocês estão vendo aí, isso é o que está no português. Exultai diante dele, ok? Agora, em hebraico, o que está escrito em hebraico? Vem aqui, ó. Em hebraico nós temos, ó, Shiru lelohim zaru shemor solur larohev paravot beyar. Aqui, ó, shemor, beyar, shemor, veil zur lifanaiv. Então ele está dizendo que o seu nome é Yah. O próprio salmista afirmando que o nome dele é Yah.
o nome dele é Yah. É isso que o salmista está colocando, Salmo 68, 4. Ok? Tá aqui, ó, a partícula aqui, ó, de Yah. Está afirmando o salmista que o nome do Eterno é Yah. Depois nós temos Salmo 68, 18, também está aqui em hebraico, Yah. Até eu coloquei aqui, ó, Beyah Shemo. Nós temos Lichro Yah Elohim, para habitar o Senhor Deus. Então você vê que o português traduziu o vocábulo Yah para Senhor também. Tem até a coberta de Qumran também contra o Yah. Agora que interessante, Êxodo 15, 2, que esse cântico de Moisés, do Êxodo 15, essa partícula Yah, esse cântico, ele foi atestado por mais 3 vezes. Foi atestado em Isaías 12, 2 e Salmo 118, 14. Isso aqui, gente, é de suma importância. É um detalhe muito significativo. Porque esse cântico se tornou muito importante na história do povo judeu. Ou seja, Moisés faz menção, depois Isaías faz menção e o salmista faz menção. Tudo em datas diferenciáveis. A partícula Yahu, ela só existe em nomes como expressão descritiva a partir do século IX depois de Cristo. Enquanto que a partícula Iyar é a partícula antiga, ela está em 1200 antes de Cristo. E nós pegamos agora aqui o salmista e o profeta, utilizando o mesmo cântico. O que eles estão fazendo? Eles estão endossando, corroborando, testificando, afirmando. O que é, na verdade, o que representa, o que representou e o que representa a palavra Jesus Cristo. Jesus Cristo. Uma palavra interessante. A língua portuguesa, ela tem aproximadamente 600 anos. E esse menino nasceu no século I. Não se falava a língua portuguesa. Até o século IV, aquilo que os Shelihims, mais conhecidos como apóstolos, eles tiveram cuidado de sempre mencionar o nome Yahoshua. A partir do século IV, mais precisamente no ano 312, o Império Romano estava em decadência. E surgiu então um imperador chamado Constantino, filho de Constâncio. Constâncio era um precônsul na Gália, hoje França, que tinha ambições enormes. E o seu filho Constantino então tornou-se imperador. Tornando imperador, ele encontrou um grupo no palácio, uma miscigenação de religião, os gregos e outras nações que Roma tinha conquistado, mas ali tinha também um grupo de pessoas que ouviram Shaul, mais conhecido como Paulo, pregar o nome de Yahushua Mashiach. E isso trouxe algo para aquele imperador que precisava ser tomada uma providência. Tanto é que Paulo, quando escreve o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 22, capítulo 5, versículo 22, dizendo que os da casa de Quiesa, mais conhecido como César, vos saudam, ou seja, alguém do palácio servia Yahushua Mashiach. Mas Constantino Magno, ele precisava arrumar um jeito de tornar que algo fosse menos complicado para o império que ele estava começando a administrar. O que ele fez? De um lado, uns dizia que Zeus era o pai dos deuses. Do outro lado, um grupo dizia que Yahushua era o salvador. Constantino, muito sábio, saiu um dia para a batalha e ao voltar da mesa me disse: olha, tive uma visão, e esta visão havia um sinal, e esse sinal é a letra Kyrios do alfabeto grego, e ele colocou isso em todos os escudos dos seus soldados e disse para todos os seus soldados e comandantes que dali para frente o nome não mais seria Yahushua, e o símbolo seria aquilo que ele estava pintado nos escudos do soldado. E foi criado da expressão Yahoshua, criou-se o diminutivo de Yah para Ier, e de Zeus tirou o relativo e ficou Zous. Então aquilo que era Yahoshua tornou-se Iezous. E aí veio até o século VII. No século VII, o Império Romano político foi totalmente dizimado. Surgiu o Império Religioso. E o Império Religioso, os bispos começaram a ter aquela ideia de Constantino, o fundador do cristianismo, Constantino, e colocou isso em pauta numa religião que dali tomava corpo, força, e aquilo que era Iezos passou a ser chamado de Jesus com G de gato. Veio até
o século XVI, finalzinho do século XV, onde começou a surgir a palavra Jesus, sem o S. Porque no século XIV, no século XV, um francês criou a letra J. Do iota grego foi puxado uma perninha e criou-se a letra J. E aí passou a ser chamado aquilo que era Jesus, tornou Jesus, e agora Jesus, primeiro com G e agora com J. No final do século XVII, começo do século XVIII, foi colocado um S no nome Jesus, para ser o que é hoje. Mas nunca foi o original conforme está escrito, porque tudo gira em torno de profecias. No capítulo 5, versículo 43 do livro de Yahona está escrito, o próprio Mashiach disse isso: eu venho com o nome do meu Pai. Todo mundo sabe que a palavra Deus é uma palavra subjetiva. Deus pode ser um caneco, pode ser uma vaca, pode ser um gato, pode ser um touro, pode ser um pedaço de barro, pode ser um homem. Nós temos vários deuses no Brasil. Roberto Carlos, Pelé, são pessoas que são adoradas. Cantores de rock como Elvis Presley, um deus. Então, Deus é uma palavra... Neymar. Deus é uma palavra subjetiva. Ela se adapta a qualquer ser que sejam adorados. E o Criador não é um ser comum, um ser qualquer. Moshe, quando desceu do Monte Sinai, foi o primeiro homem a transmitir essa palavra, Aleluia, ou seja, louvai a Iá. Então, a palavra Deus não condiz, porque Iá é raiz do verbo eu sou que serei. Tanto é que no capítulo 3, versículo 15 do livro de Semote, ou de Êxodo, lá está escrito Ayer, Aser, Ayer. Foi traduzido erroneamente pelos cristãos como eu sou o que serei. Desculpe, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, é você, é eu sou o que sou. Mas o Criador não, ele é hoje o que será até a eternidade. O mesmo Iá de Adama no Jardim do Éden é o mesmo Iá hoje. Então, no texto que nós mencionamos, Yahona capítulo 5, versículo 43, o Mashiach diz: eu venho com o nome do meu Pai e vocês não aceitam. Se vier um outro com outro nome, esse vocês vão aceitar. Shaul então escreve no capítulo 1, versículo 25 do livro de Romanos, dizendo: mudaram a verdade de Yah numa mentira. Mudaram a verdade de Yahushua, que é uma verdade de Yah, numa mentira, chamado Jesus Cristo. O nome Jesus Cristo é uma mentira que veio para implantar na terra, para vilipendiar, ou seja, tirar de foco o nome de Yahushua. Por que isso? Porque são profecias. O Mashiach disse certa feita, naquele dia, muitos dirão: no teu nome profetizamos, no teu nome fizemos maravilha, no teu nome curamos enfermos. Ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque fizeram tudo num apelido chamado Jesus Cristo, menos no nome verdadeiro dele. Então, o que representa o nome de Jesus Cristo para a comunidade? Nada. O que representa o nome de Yahushua Mashiach? O verdadeiro Salvador que foi pendurado no madeiro, um judeu com o nome judeu, porque o próprio Mashiach disse em Yahona capítulo 4, versículo 22, vocês adoram o que vocês não sabem, nós adoramos o que nós sabemos, porque a salvação vem dos Yahudim, ou seja, dos judeus, e não de um outro idioma. Mas resumindo, Jesus Cristo, que foi modificado esse nome, na verdade, aquele ser que foi pregado na cruz, ele de fato existiu e a comunidade acredita. Sem dúvida nenhuma, porque isso já era uma promessa. Olha, no capítulo 22 de Salmo, ali tem algo maravilhoso que os pregadores não prestam atenção. Diz ali que os seus pulsos foram presos no madeiro. Foram presos. E fizeram venda dos seus utensílios, da sua capa, dividir entre si a sua capa, mostrando tudo aquilo que decorreu com o Mashiach. Aquele menino que nasceu de Miriam no século I, ele cresceu, ficou 18 anos incógnito, apareceu aos 12 anos e ficou 18 anos incógnito.
ficou praticamente, alguns pensam que ele ficou com os essênios, alguém pensa que ele ficou recluso em algum lugar. Não, ele levou uma vida normal com Yosef, que era construtor. A palavra zerar, de carpinteiro, não quer dizer carpintaria, quer dizer construtor de obra. E Yosef era um construtor de obra, e aquele moço, Yahushua, que nasceu como um homem como nós, e cresceu, ajudava o seu pai por 18 anos. E chegou a hora de ser apresentado ao mundo. E de repente, quando ele aparece, chama Kefas, que é apelidado de Pedro, chamou Yahona, chamou 12 homens para ali o acompanhar. E começou o trabalho dele, faltando uma semana para 4 anos, até que foi assassinado por ciúme, por inveja, pelos nossos próprios patrícios. Penduraram-lhe no madeiro para se cumprir profecia. Profecia de Ishaiá, capítulo 53. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos sarados. E naquele madeiro estava pendurado não um homem comum, mas o filho de Yah, com o nome de Yahushua HaMashiach, o salvador de todo aquele que nele crê. Inclusive é um texto na Bíblia cristã. Nós traduzimos recentemente uma Tenash, que é de T de Torá, N de Neviim, que é profeta, SH de Shelirim, que é apóstolo, e K de Katovim, que é escrito. Por isso a expressão Tenash. Traduzimos, e num texto que eu vou mencionar agora, que é Yahona, capítulo 3:16, diz ali na Bíblia cristã, e vou citar uma frase da Bíblia cristã: e Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Isso está em Yahona, capítulo de número 3, versículo 16. Mais adiante na Bíblia cristã, no capítulo 2 da primeira epístola, versículo 15, diz lá, o mesmo escritor escrevendo isso, ali está: não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Como é que um escritor escreve aqui que Deus amou o mundo, e lá na frente ele diz, não ameis o mundo? Então existe alguma coisa errada. Alguma tradução está incorreta. Claro que está incorreta. Porque em Yahona 3:16 não podia estar Deus amou o mundo de uma tal maneira. Está no original 3:16 de Yahona, nessa Tenash, está escrito: Yah amou o ser humano de uma tal maneira que gerou um corpo, deu um nome, habitou nele, para todo aquele que crê no seu nome não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, o Criador, ele não amou o mundo, ele amou o ser humano e valorizou o ser humano, e esse ser humano foi amado de uma tal maneira que precisava de um Salvador. Porque até o sacrifício do Mashiach no madeiro, você é um cidadão rico, você pecou e vai até o sacerdote. Como você é rico, você compraria uma novilha sem mancha. Pagaria um alto valor: ó sacerdote, eu pequei e trouxe aqui uma novilha, meu pecado foi gravíssimo, então mata a novilha no meu lugar e eu estou livre. O sacerdote: é verdade, meu filho, você vai ser livre porque trouxe essa novilha. Então o sacerdote comia a carne na novilha, o pecado do cara era perdoado e ficava por isso mesmo. Estava tudo certo? Tudo certo. Isso acontece ainda hoje nas seitas. Isso acontece. Mas o Criador viu aquilo e disse: espera um pouquinho, vamos ter de criar algo mais sério, porque estão levando isso na brincadeira. Então, surgindo a profecia de Ishaiá, 700 anos antes do Mashiach nascer, 9:6 de Ishaiá, diz que o menino ia nascer. E esse menino nasceu de Miriam, mas esse menino tinha uma linha de conduta para ser o Cordeiro de Yah, porque era uma profecia do próprio bessoral do próprio evangelho, que eles têm em mãos aí. E Yahona Itaviru, mais conhecido como João Batista, estava na beira do Iardém, que é chamado Rio Jordão, e nisso aparece o Mashiach. E o próprio Yahona Itaviru diz: eis aí o Cordeiro de Yah que tira o pecado do mundo, que era Yahushua. Aquele estava sendo preparado para ser imolado. Quando ele foi erguido no madeiro, cravado não nas mãos, mas nos pulsos, verteu o sangue do sacrifício e fez uma nova aliança, de Jeremias capítulo 31, versículo 31. E nem a morte pode nos calar, a vitória é de